breves, porque nós vamos tratar mais alguns assuntos essa noite. Aleluia. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Existe uma especificidade no propósito de Deus para cada um de nós. É importante nós entendermos que nós não somos seres indefinidos, sem formas. Há uma visão progressiva do céu a se manifestar na nossa vida. E é necessário que nós venhamos equalizar a nossa visão com a visão de Deus, para que essa visão progressiva tome forma na nossa vida e nós possamos chegar em novos lugares. Chegar em novos lugares não significa que nós vamos fazer rupturas. Eu, a minha esposa e mais algumas pessoas conversávamos sobre isso hoje pela tarde, e nós falávamos que o grande segredo é que muitas pessoas não entendem que não se trata de você fazer rupturas, mas de você viver processos. Porque se você vive processos de transformação, os processos de transformação que você vive sempre vão levar você de um lugar para o outro. O problema é que nós, muitas vezes, estamos tão indefinidos dentro de nós mesmos, estamos tão quebrados na nossa visão de mundo, tão quebrados no nosso projeto de vida, e a palavra de Deus fala, e fala muito bem, que não havendo profecia, o povo se corrompe, que nós acabamos por nos cansar dos lugares que estamos, e nós simplesmente deixamos esse lugar, porque imaginamos que a vontade de Deus, ou que a presença de Deus não está lá. Quantos aqui, talvez em algum momento do dia, ou da sua vida, não do dia, da sua vida, já passaram por lugares que em algum momento disseram assim, aqui já deu. Eu sei que você já fez isso. Porque eu já fiz isso. Só que, ainda que tenha dado, ainda que o aqui já deu, tenha acontecido na sua vida, em algum momento, em alguma situação, não quer dizer que Deus está tirando você daquele lugar de forma abrupta. Que Deus está mudando a sua vida de forma abrupta, mas que Ele iniciou dentro de você um processo que faz com que você possa caminhar para um lugar melhor. E se eu decido sair dessa ponta do altar, e eu vou andando até a outra ponta do altar, cada passo que eu dou nessa direção, me deixa mais próximo do lado que eu quero ir, e mais distante do lado que eu estava. Sabe, amados, nós precisamos entender que não é qualquer caminho que deve ser seguido. Não é qualquer direção, só porque ela é boa, que deve ser a direção que nós devemos tomar. Não é qualquer coisa que serve. Sabe, às vezes as pessoas estão tão quebradas, elas estão tão cansadas, elas estão tão entediadas, elas estão tão sedentas pelo novo, que elas usam aquele ditado, para quem não tem nada, qualquer coisa serve. E aí elas abrem mão da vontade de Deus para as suas vidas. Mas o centro da vontade de Deus é o alvo e o nosso destino profético. Nós temos que descobrir, desbravar e alcançar esse ponto específico de Deus para nós. Esses dias eu conversava com um homem de Deus, e ele contava para mim, e ele dizia, pastor, eu nunca vou pastorear. E eu não falo isso por rebeldia, eu não falo isso por medo, eu não falo isso por vergonha. Eu falo isso porque eu tenho a plena certeza que o meu ministério é apoiar igrejas, e por isso eu me tornei um empresário. Porque o meu ministério é apoiar ministérios. E eu me sinto à vontade nesse lugar de construir o reino como um empresário. Então existem certas coisas que eu nem procuro. Certas oportunidades que eu sei que quando vem de homens, não vem do Senhor. Então, eu abro mão de algumas oportunidades até muito boas. E ele comentou, eu acabei me tornando uma pessoa muito influente. E como eu me tornei uma pessoa muito influente, quando eu vou em lugares, as pessoas me chamam e dizem, vem pregar na minha igreja. E eu sempre digo, não,
Eu não vou pregar na sua igreja. Se você quiser, eu posso fazer uma palestra na sua igreja. Se você quiser, eu posso fazer um curso na sua igreja. Mas eu sei quem eu sou. E eu vou atuar na esfera de influência que Deus me deu. Assim também eu conheço outras pessoas, tipo eu, que eu sei que a minha vida é ser pastor. Talvez eu receba um dia uma grande proposta de um grande trabalho, recebendo, quem sabe, 5, 10, 15, 20 vezes mais valores financeiros do que eu receberia em qualquer momento do meu ministério. Eu não abriria mão do meu ministério por um trabalho secular, porque eu sei que a minha identidade, o meu propósito, o lugar de Deus para a minha vida, não está lá, mas está aqui. Às vezes, nós temos mulheres que estão cansadas, porque Deus já direcionou elas para estarem em um lugar, para assumirem uma forma na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa, mas elas estão cansadas, não porque a vida é difícil, não porque a casa está difícil, ou porque o emprego está difícil, mas porque elas se sentem deslocadas em relação àquilo que Deus as chamou. Assim também existem homens, que quem sabe Deus sempre os construiu para que eles assumissem o lugar, mas dentro deles, talvez por medo, talvez por incredulidade, talvez por falta de fé, talvez por falta de uma visão profética progressiva, decidem puxar um cabo de corda, um cabo de guerra contra Deus. E eles vivem lutando contra o lugar que Deus quer enviá-los, que Deus quer levá-los. Pode ser esse lugar ministerial, pode ser esse lugar empresarial, pode ser esse lugar um lugar de perdão na sua família. Pode ser esse lugar um lugar de excelência num relacionamento que o dia esteve quebrado. Pode ser esse lugar um lugar de restituição. Não importa. Independente do lugar, querido, existe sempre a oportunidade que Deus nos dá de nós fazermos esse caminho, de nós começarmos esse processo para que nós venhamos mais uma vez descobrir, desbravar e alcançar o ponto específico da vontade de Deus para nós. Existe uma palavra, desenho. Repita para o irmão do seu lado, desenho. Quando você é técnico, sabe como é que você chama um desenho? Projeto. Agora olha para o irmão do outro lado para não ficar com ciúme e diz, projeto. Você tem um projeto, irmão. Você precisa ter uma visão progressiva da vontade de Deus. Você precisa ir além das regras. Afinal, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, nós nunca entraremos no reino de Deus. Mateus 5:20. Isso significa que o objetivo nunca é forma, mas essência. Se a forma da sua vida não estiver de acordo com a essência do que habita em você, sua vida vai estar quebrada. E vidas quebradas não podem viver a plenitude da presença de Deus. É preciso equalizar. Agora, a que você tem resistido? Meu Deus, existem pessoas que resistem ao perdão. Existem pessoas que não conseguem perdoar. Elas sabem que perdoar é melhor, elas sabem que vão colher o fruto daquilo, mas elas estão aprisionadas e parece que não sai do lugar. Existem pessoas que estão presas ao medo. Existem ministérios empresariais que estão para nascer nessa igreja. Só que aquele que vai viver esses ministérios precisam se libertar do medo. Amados, esses dias eu estava conversando com um casal sobre empreendimentos. Eles me chamaram para conversar sobre empreendimento. Por quê? Porque eu sou um pastor, e o pastor é um empreendedor do reino de Deus. Igrejas não são empresas, mas é preciso ter fé para você ter uma igreja, e é preciso ter fé para você ter uma empresa. E daí a pessoa me perguntou, pastor, como é que eu faço para chegar nesse lugar? E eu olhei para aquela pessoa com toda a serenidade do mundo. Sabe aquele olhar, assim, até meio caído, e eu disse assim, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu nunca sei. Todas as vezes que nós começamos a trabalhar, investir e crescer, e damos uma direção definida para a nossa vida, irmão, nós nos enchemos de incertezas, e isso não é um problema. Todos os dias,
que tem culto aqui na igreja, em muitos deles, todos os dias não, muitos dos cultos que você me vê aqui, na porta da igreja, do lado de fora, recebendo irmãos, eu posso estar rindo para você, eu posso dar um abraço em você, eu posso conversar com você, mas no fundo do meu coração, eu sempre estou fazendo a mesma oração. Sabe qual é a minha oração, gente? Quem adivinha? Deus, e se não vier ninguém? Sabe por quê, irmão? Porque eu não sei. Você não está aqui porque eu quero. Você não está aqui por causa do marketing. Você não está aqui porque você tem uma propaganda ou nada disso. Tudo isso é muito bom, mas a verdade é que se você está aqui é simplesmente porque Deus te trouxe a esse lugar. E quando você vai começar a dar forma à sua vida, é a mesma coisa. Quando você abrir a porta do teu empreendimento pela manhã, irmão, você não sabe se alguém vai entrar por essa porta. Quando você disponibiliza a tua linha telefônica, o teu WhatsApp, para pessoas ligarem, para negociar, querido, você não sabe quem vai entrar pela porta, quem vai ligar, quem vai mandar mensagem para você. Mas a verdade, irmão, é que Deus sempre honra a nossa fé, e Deus sempre faz crescer aquele que decide deixar de viver pelo medo e começa a dar o primeiro passo. Entende? Então nós precisamos abandonar o medo, nós precisamos abandonar a mágoa, nós precisamos abandonar o espírito de miséria, nós precisamos deixar de olhar para as coisas pequenas, porque se a palavra de Deus nos garante que nós comeremos o melhor dessa terra, irmão, por que é que nós ficamos muitas vezes nos contentando com coisas miseráveis, quando Deus quer nos dar o melhor? Deus quer te dar o melhor coração, então não guarde o coração que você tem. Deus quer te dar o melhor casamento, então não guarde o casamento que você tem. O mundo lá fora fica dizendo, eu não vou ser crente porque eles querem me mudar. E já teve gente que falou assim para mim, você quer que eu mude quem eu sou? E gente, antes eu ficava meio encabulado, sabe o que eu aprendi a fazer? Olhar bem no fundo do olho e dizer assim, quero, criatura, porque eu quero que você seja igual a Jesus. Você acha que é melhor ser Jesus ou ser você? Se você é crente, irmão, você está para ser mudado, você não está para ficar igual. Se você está aqui é porque você quer ser a imagem e semelhança de Deus. Agora imagina Deus tendo o coração que você tem. Imagina Deus tendo a atitude que você tem. Imagina Deus fazendo o que você faz. Não faz. Então nós temos que decidir, irmão, venha a nós o vosso reino, beleza, ok. Mas seja feita a tua vontade. Venha a nós o vosso reino, ok, beleza. Quando a gente ora isso, a gente pensa em tanta coisa. Mas e o caminho de volta? Porque se Deus vem a nós, se Deus vai construir na nossa vida, nós temos que entender, irmão, que nós somos agentes construtores do reino de Deus. Que quando Deus entrega algo para nós, é para que nós venhamos entregar para Ele. Existe um círculo virtuoso que se forma. Porque a gente sempre fala de círculos viciosos. De problemas que geram problemas, e a Bíblia fala sobre isso também. A Bíblia fala que um abismo sempre vai gerar outro abismo. Isso quer dizer que se você dorme no seu casamento, sem fazer as pazes com a sua esposa, no outro dia, provavelmente, você vai acordar irado com ela. E o dia não vai ser bom. E no final do próximo dia, talvez você fale um palavrão. E no final do outro dia, talvez você converse com alguém sobre aquilo que vai te dar um mau conselho. E ao longo do tempo, se você não cuidar do seu coração, quem sabe o seu casamento acabe, querido. Porque você se pôs num lugar de círculo vicioso. Mas se você fizer o caminho de volta, e você começar a decidir viver a vontade de Deus, e viver a vontade de Deus, e ser o sal da terra, e ser a luz do mundo, e construir, e mais de ti, menos de mim, e mais de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim, irmão, com o tempo, lembra da rampa que eu falei na pregação passada, de 1 grau de inclinação, que subindo durante muito tempo, ao final de um ano você vai estar muito alto, é o que acontece. Então, amados, não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu gosto muito de traduzir, existe uma tradução, não recordo agora qual, que fala direção. Existe uma outra que fala visão profética. Outra que fala visão progressiva. São em outras línguas. Nós precisamos ter visão progressiva. A vida está boa hoje. Quantos aqui já foram abençoados por Deus? Amém? Agora deixa eu falar para você algo que eu aprendi. Irmãos, tudo que hoje é excelente, amanhã vai ser bom.
depois vai ser medíocre e depois vai estar ultrapassado. Eu costumo falar para algumas pessoas que estão mais próximas de mim que eu estou indo para um novo lugar e eu já estou de olho no próximo. Porque hoje nós estamos fazendo festa pelo lugar que nós vamos, mas em 2 anos o lugar que nós vamos vai estar obsoleto pela quantidade de pessoas que nós vamos ter e nós vamos precisar de um lugar maior. Mas assim, irmão, é a tua vida. Hoje você está feliz porque quem sabe você recebeu um aumento de salário, porque quem sabe você comprou um carro, porque quem sabe você fez uma viagem, porque quem sabe aconteceu algo de bom na tua casa. Mas irmãos, não se apega a isso não. Diga para Deus assim: Deus, e agora? Qual o próximo passo? Deus, e agora? Aonde o Senhor vai me levar? E se põe debaixo da vontade dEle. Aceite os desafios dEle. Que assim brilhe a vossa luz. Queridos, nós não somos a luz do mundo porque estamos parados. Nós somos a luz do mundo porque nós estamos em movimento. Talvez para você essa noção tenha se perdido um pouco, porque quando nós pensamos em luz, nós pensamos em luz. E o objetivo dessa luz aqui é iluminar, correto? Mas quando o Senhor Jesus falava sobre luz, Ele falava sobre fogo. Não existia como falar sobre luz sem falar sobre fogo. E o fogo ilumina, sim ou não? Sim. O fogo aquece, sim ou não? Sim. O fogo está em constante movimento porque ele é uma chama, sim ou não? Sim. Assim somos nós. Nós precisamos de movimento, nós precisamos de calor, nós precisamos de luz, nós precisamos mostrar para as pessoas que a nossa ousadia é muito maior e muito melhor, nossa ousadia no Senhor, do que os planos do ímpio. Porque o ímpio planeja, irmão. E ele até consegue grandes coisas. E a gente planeja também, mas se a gente planejar e for ousado no Senhor, pense, nós conseguimos concretizar planos, só que a palavra de Deus não fala que nós somos vencedores, fala que nós somos mais que vencedores, porque o que nós não conseguimos fazer, Deus faz. Nós podemos ir além, nossa vida pode ser melhor. Gente, eu não aceito imaginar que tem gente lá fora que não conhece Jesus e só porque fez um curso de organização pessoal vive melhor do que muito crente. Você entende? Aí o cara não vai falar que o cara que fez o curso de organização precisa de Jesus. O cara vai falar assim: para que eu vou para uma igreja se é só fazer um curso e eu consigo tudo que vocês conseguem? Por vossa causa, o nome de Jesus é escandalizado no meio dos gentios. Nós precisamos entender, irmãos, que existe um chamado de excelência. Existe um chamado de completude, de integridade. Você sabe o que é a palavra integridade? Integridade é você ser em todos os lugares que você é. Irmão, se você é um bom pai na igreja, você tem que ser um bom pai em casa. Se você é um bom marido na igreja, você tem que ser um bom marido em casa. Não dá para vestir carapuça. O que você é aqui, irmãos, entendam que eu sou aqui, em cima desse altar, eu sou na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Você pode perguntar para eles. E por isso eu tenho autoridade para falar isso para você. Você precisa ser o mesmo. Você precisa ser íntegro. Mas você não pode ser só íntegro. Você tem que sair do ambiente da integridade simples e ir para a integralidade. Ontem eu estava conversando com o Cristiano e com a Amanda sobre isso, sobre integralidade. E a conversa se dirigiu a um momento, obrigado, filho, aonde eu conversando com eles, eu falei: agora vocês entenderam, porque é que eu digo que tudo o que eu faço na minha vida é reino de Deus. Gente, agora esse mês, para poder aliviar o caixa da igreja e dar um up em algumas coisas, eu fui fazer umas corridas de Uber aí. Eu acho que umas 30 pessoas se entregaram para Jesus no meu carro. Sabe por quê? Porque o que eu sou aqui, eu sou lá fora. Gente, não é o que você faz, é quem você é. Às vezes a gente se enche de regra. Não é a regra que vai salvar você, quem salva você é Cristo. Cristo não é um conjunto de letras, Cristo é uma essência, um espírito. E o Espírito de Cristo habitando em nós transforma todas as coisas. Não existe R$1
em nenhum dos meus bolsos e em nenhuma das minhas contas que não esteja à disposição de Jesus. Não existe um minuto dos meus relógios que não esteja à disposição de Jesus. Não existe uma sílaba, uma única letra dos meus lábios que não esteja à disposição de Jesus. Não existe um movimento das minhas articulações, desde o momento que eu levanto pela manhã até o momento que eu durmo à noite, que não esteja à disposição de Jesus. Isso se chama integralidade. Isso é propósito. Isso é você saber quem você é. Queridos, nem todos aqui serão pastores. Deus vai levantar pastores no nosso meio, amém? Amém. Glória a Deus. Mas nem todos serão pastores. Agora não pense você que porque o seu chamado não é estar pregando sobre um altar, que o seu chamado é menos integral do que o meu. Eu tenho uma birra com quem diz assim, ele é pastor de tempo integral. Irmão, todos nós somos pastores de tempo integral do ministério que Deus nos entregou. Então você pode estar na tua empresa e falando de Jesus para pessoas. Você pode estar na tua casa falando de Jesus para pessoas. Com muita sabedoria. Você não precisa dizer assim, se não se converter vai para o inferno. Não é assim, irmão. Espera aí. Não é assim. Senão você espanta. Entende? Mas você pode mostrar Jesus com as suas atitudes. Você pode ser intencional. Eu já tenho até um discurso. Já montei um discurso para a pessoa não se sentir ofendida. E dá certo. Eu fico pensando, gente, como é que eu faço para tocar os corações? Como é que eu moldo minhas palavras para tocar os corações? Quando eu vou me aproximar de alguém, eu pergunto, Deus, como é que eu chego nessa pessoa para fazer com que o coração dela se aproxime do Senhor? E Deus mostra. Entende como não é regra? Entende como não é forma? Entende como é essência? E agora, queridos, eu vou começar a pregar. Não, brincadeira. Nós como ministério, e hoje eu lancei um vídeo no grupo da igreja falando sobre o que nós falaríamos hoje. Eu disse que nós falaríamos sobre ministrar a Deus, aos santos e ao mundo. E essa é a base, ou são as bases, deste primeiro altar que nós estamos lançando hoje. Eu quero que você conheça a FIRE. A FIRE, que primeiro não é FIRE, é FIRE. Eu só falo FIRE porque fica mais fácil o pessoal falar, né? Mas a FIRE, ela tem como base ministrar a Deus, aos santos e ao mundo. De onde você tirou isso, pastor? Veio do coração de Deus? Não, foi uma pregação do Luciano Subirá. Eu gostei, peguei para mim. Né? A gente caminha com eles mesmo, então eu posso. Né? Então, foi uma pregação do Luciano Subirá. E tem outra mensagem em que ele usa o termo, precisamos ser uma igreja reverente e relevante. Inclusive, esse é o título, que é o subtítulo da comunidade Alcance. Uma igreja reverente e relevante. E esse é exatamente o nosso objetivo. E quando nós falamos em servir a Deus, e esse é o primeiro objetivo dessa igreja, nós estamos falando de reverência, amados. E quando nós falamos de reverência, eu enxergo 2 pontos principais, 2 pilares, sobre os quais a nossa reverência deve estar alicerçada. O primeiro é santidade integral. Essa integralidade. É você entender que você não vive mais para você mesmo. Querido, se você é membro dessa igreja, entenda, todas as nossas pregações, todas as nossas direções, todo o nosso pensamento de construir algo de bom em você, estará sempre nesse sentido, de que você entenda de que a sua vida não é sua, de que você entenda que a sua santidade ao Senhor vai muito além do momento do culto, que da sua boca não pode sair palavrão, que da sua boca não pode sair murmuração, que do seu coração não pode sair rancor, mágoa, ódio, tristeza, ira. E eu não estou falando não deve, eu estou falando não pode, porque eu acredito que se o Espírito Santo habita em você, e você abrir o seu coração, ele pode todas as coisas, e ele pode transformar a sua vida. Então existe um chamado para nós de santidade integral, de inteligência relacional. Se você não se dá bem no seu casamento, irmão, você vai começar a se dar bem no seu casamento. Se você tem problema de relacionamento, você vai deixar de ter problema de relacionamento. Eu tenho simplificado tanto as coisas para as pessoas.
Às vezes algumas pessoas têm dificuldade porque elas aprenderam diferente. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, um moço, e esse rapaz chegou para mim e ele disse: pastor, já me disseram que eu tenho traços de psicopata. Eu falei: filho, nunca mais vão falar isso para você e nem de você, porque isso é uma mentira, você não tem, você só ainda não aprendeu a se relacionar. E é impossível para uma pessoa que não aprendeu a se relacionar bem. Mas nós, como igreja, vamos introduzir você em um ambiente de relacionamento saudável. E você vai se relacionar bem com pessoas como nunca antes. Irmãos, esse menino tem passado por um processo de cura incrível. Por um processo de cura lindo. Eu tenho visto brilho nos olhos e nos lábios desse menino. Entende? Então, querido, se você está aqui, Deus vai alcançar todas as áreas da sua vida. Deus vai dar para você inteligência, porque se Deus fez de você filho, e você participa da natureza do Senhor, e o nosso Deus é um Deus que sabe caminhar por todos os lugares, você também vai saber. Deus vai te dar sabedoria profissional. Esses dias, hoje, estava conversando com o irmão aqui, e ele estava falando: pastor, fui dispensado, mas o cara chorou tanto para mim que foi até bonito. Do jeito que o cara me dispensou, porque ele disse: cara, eu tentei de todas as formas que você ficasse, porque você é excelente, porque você é muito bom, e cara, eu vou te dispensar, mas assim, eu já vou te deixar de aviso, porque vai surgir umas vagas aí no final do mês, eu já vou te chamar de novo, porque eu não quero que você deixe de estar aqui, porque o coração de honra desse menino se manifestou no lugar que ele trabalha. Então, se o Espírito Santo encontrar lugar para se manifestar no seu casamento, teu casamento vai mudar, irmão. Querido, entenda, tem gente que passa 5, 10, 15 anos para Deus converter o marido, converter a esposa, e quem está se precisando se converter é a criatura, que é uma sarna dentro de casa que ninguém aguenta. Entende? A obra que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer primeiro em você. Porque tudo o que Deus cria ao nosso redor, Ele cria a partir daquilo que está dentro de nós. E isso leva ao segundo ponto: se nós somos uma igreja reverente, nós somos uma igreja excelente. Queridos, eu lembro até hoje, antes de começar essa igreja, eu estava lá no Bola de Neve, Curitiba, fui para um culto de manhã, estava eu e mais alguns, e dentre eles alguns estão aqui. E nós olhamos para uma das placas do Bola de Neve, e uma delas tinha escrito bem grande, com letras brancas, numa placa preta, escrito excelência. E Deus queimou no nosso coração e disse: essa é uma base do ministério de vocês. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: nunca mais se atrase para um culto. Vista sempre sua melhor roupa para a ceia. Esteja envolvido nos programas e ministérios da igreja. Faça os cursos. Direcione a sua vida para Deus, para construir no Senhor. Isso é excelência, isso muda você. Eu não quero você para fazer número, eu não quero você para tirar foto, quer dizer, só hoje, né? Mas eu não quero você para tirar foto, para mostrar que a igreja está cheia. Eu não quero isso, eu quero que você saia daqui e você seja um apóstolo de Cristo, no lugar onde você está. É por isso que nós enchemos a igreja de ferramentas. É psicóloga para as mulheres. Meu Deus, psicóloga para as mulheres, parecia que as mulheres estão tudo maluca, louca, ela é misericórdia. Meu Deus. Maridos, por favor, silêncio é sinal de sabedoria. Não confirmem agora, por favor. Entende, queridos? Nós trazemos psicólogos, nós trazemos ministros de fora, nós fazemos cursos de finanças, nós fazemos cursos sobre as doutrinas da casa, nós enchemos vocês de ferramenta para que vocês sejam como aquele homem, aquele profissional que, indo trabalhar em um lugar, ele se previne com todas as situações possíveis, leva todas as ferramentas e dentro do seu coração todo o conhecimento necessário para executar bem aquilo que ele precisa fazer. Aparelhados na palavra. Não estamos aqui porque Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, claro que vai, mas o meu foco não é a bênção de Deus, irmão. Meu foco é o abençoador. Então nós somos reverentes. O nosso primeiro coração não é um coração de Deus, o que o Senhor vai me dar.
Deus, o que o Senhor vai me revelar? A revelação é progressiva. A revelação é o sonho que você tem. A revelação é o lugar para onde Deus está te levando. Aí, irmãos, aí nós podemos entrar pelas portas do reino. Segundo ponto. Servir aos santos. E servir aos santos tem a ver com responsabilidade. E aqui eu destaco 2 pés. Os nossos ministérios e o nosso discipulado. Quando nós formos para o novo prédio, nós vamos fechar a cadeia de discipulado da igreja. Nós vamos fazer com que os discipulados funcionem redondos. Precisa acontecer. Nós precisamos fechar, aliás, os ministérios têm caminhado, as áreas têm caminhado, os discipulados têm caminhado, porém, tudo isso a gente precisa voltar para o ponto anterior, tudo isso precisa ser feito com excelência. Irmão, entenda uma coisa, se você está aqui, dá uma ajeitadinha assim no corpo, vai, todo mundo, dá uma ajeitadinha no corpo, dá uma esticada, viu que macio? Essa cadeira linda que você está sentado, é para servir você. Sabe esse grupo de louvor lindo que estava aqui? Está te servindo. Sabe aquele povo bonito que estava na porta ali no começo do culto, que recebeu você com sorriso de orelha a orelha? Não é falso, gente. Não é porque a gente manda. Eles realmente amam sorrir para vocês. Vocês foram servidos. Agora, aquele que é servido deve levantar-se do lugar onde está e também servir. Responsabilidade. Se nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. E amar aos nossos irmãos como a nós mesmos é entregar aquilo que nós temos de bom. E aí vem os ministérios da igreja, aí vem os dons pessoais. Irmão, eu conheço gente que não está em ministério, mas que tem dons pessoais e que serve o corpo com esses dons. Mas o que você não pode é ser uma árvore seca, infrutífera. Você precisa começar a dar frutos, porque quando você começar a dar frutos, você vai perceber que é sempre assim, irmãos, é melhor dar do que receber. Você se sente mais realizado em compartilhar aquilo que você tem, do que em ser abençoado, ficar aqui esperando. Puxa, quem será o irmão que vai ser tocado para me semear o relógio hoje? Né? Puxa, eu queria tanto uma camisa nova, oficial, do PSG. Tem algum irmão com camisa do PSG na igreja? Eu vou orar para Deus tocar o coração dele, para ele me dar. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Amém? E o terceiro ponto, nós precisamos servir ao mundo. E aí eu destaco 2 pontos: propósito e proatividade. Amados, eu sonho com muitas coisas. Aí eu vou partir dentro da pregação para uma parte mais prática. Nós vamos receber a chave na quarta-feira à tarde. Amanhã, nós já vamos estar aqui na igreja desmontando toda a parte técnica daquilo que nós vamos levar. Nós vamos deixar tudo pronto, porque quarta-feira, chegando a chave na nossa mão, eu vou anunciar para vocês, vai ficar alguém lá, eu vou correr para cá, nós vamos pegar nossos carros, pôr a parte técnica nos carros, já vamos levar para lá e adiantar o processo máximo que nós pudermos. Irmãos, quando nós chegarmos lá, nós temos área social, área infantil. Gente, eu sonho com a área infantil. Eu sonho com o ministério da nossa igreja, eu amo as crianças da nossa igreja. Eu quero muito que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Os seus filhos vão ser mais crentes do que vocês, em nome de Jesus. Eu quero muito que os nossos filhos se apaixonem por Jesus, se apaixonem pelo reino. Então eu quero ter um ministério infantil lindo, estruturado, maravilhoso, com pessoas apaixonadas, que olham para aquelas crianças com amor. Sabe, eu sonho com isso. Isso é o futuro da igreja, amados. Nós precisamos de uma área social relevante, aonde pessoas são tocadas de diversas formas. E isso, eu sei que vai ser muito bem feito. Nós precisamos atrair os jovens. Nós precisamos de programas de esportes. Nós precisamos de cultura. Nós precisamos render as artes ao Senhor. Nós precisamos render a cultura ao Senhor. Nós precisamos render a pintura ao Senhor, as músicas ao Senhor, as artes marciais. Nós precisamos render tudo a Cristo, o futebol. Então, amados, quando eu falo futebol, vocês dão glória a Deus, né?
Pensa que eu não ouvi, né? Nós precisamos render tudo a Cristo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu sozinho, sinceramente, sozinho eu não faço nem a mudança. Então nós precisamos de propósito. E nós precisamos de proatividade. Entenda uma coisa, irmão, vou te fazer um convite. Se você está aqui, menos o pessoal do Soldados de Cristo, tá? Aí é com o pastor Cabral. Mas se você está aqui, sonha comigo. Vem. Porque nós vamos fazer coisas grandes nesse lugar. Nós vamos fazer uma sala de oração que vai tocar o céu. Intercessores que vão tocar o céu. Gente, nós vamos ser relevantes em todas as áreas, em nome de Jesus. Porém, amados, existem pessoas que vão entender isso e que vão entender que o pastor Israel não vai estar aqui tocando a sala de oração, que elas vão tomar isso para elas e elas vão desenvolver o ministério delas. Existem pessoas que vão entender que o pastor Israel não vai conseguir estar aqui em cima do altar pregando e lá na escolinha cantando, batendo palma, ensinando, fazendo atividade e vão tomar esse lugar. Existem pessoas que vão entender que o pastor Israel não vai conseguir estar aqui no louvor, e na recepção e apoio, e em tantos outros ministérios. Então elas vão tomar esse lugar e dizer, esse lugar é o meu ministério, é o meu lugar de valor, e eu vou vir para agregar valor, eu vou vir para construir, para fazer acontecer. Muda-se a mente de escravo para uma mentalidade de realeza, aonde você não fica parado perguntando o que é que você tem que fazer, mas você diz, Deus, você não pergunta para mim, você não espera de mim, você não espera do teu líder, você não espera do Celso, da Rafa, você pergunta para Deus, Deus, o que é que eu posso fazer? Deus, qual é o meu lugar? Deus, qual é a briga que eu tenho que entrar? Qual é o leão que eu tenho que matar? Aí, irmãos, a igreja cresce. Aí, irmãos, o que nós estamos aqui hoje alegres e sonhando, deixa de ser sonho e se torna projeto. Que assim brilhe a vossa luz. Toda visão profética é constantemente progressiva. O que estava bom ontem, hoje já não está. O que está bom hoje, amanhã vai passar. Existe um ânimo, um entusiasmo que vem do céu. Porque se a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, irmão, a graça também. Que nos faz ir além. Não importa a dificuldade. Não importa quanto dinheiro nós temos, ou quanto dinheiro nós deixamos de ter. Não importa, simplesmente não importa. Nós não nos movemos pelo que vemos. Nós não nos movemos pelas nossas contas bancárias. Nós não nos movemos pelas circunstâncias. Nós nos movemos por uma palavra. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério e nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus.